Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença. Quem puder deixar seu joinha, agradeço muito. Estamos de cabeça inchada, né? 3-0 pro Fortaleza, com 9 desfalques. Não foi uma derrota simples de digerir. Caímos para quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria mostrar para vocês uma parte aqui da coletiva do Abel. Quero saber o que vocês acham disso que ele falou. E também quero deixar uma opinião, uma crítica construtiva, né? Tem gente que não gosta de tecer críticas ao time de forma alguma, nem construtiva nem nada, outros já exageram. Vocês acham que me conhecem, qual é a minha linha, não vou ficar detonando e ofendendo ninguém, mas uma coisa tá muito clara no Palmeiras e o Abel Ferreira precisa perceber isso urgente. Primeira coisa, pessoal, o Maurício foi apresentado nessa manhã, oficialmente, agora é jogador, já era jogador do Palmeiras, fez exames médicos, tudo, assinou contrato, vestiu a camisa do Verdão, e o GA deve ser o próximo, ou deve ser mais tarde, ou mais tardar amanhã, também já passou pelos mesmos processos do jogador e agora se junta ao elenco. Lembrando que o Maurício pode estrear já na segunda-feira, se o nome dele aparecer no bid lá do Palmeiras, tudo, no boletim informativo diário do CBF, e segunda-feira já pode ir pro clássico. O Gia e o Felipe Anderson não, apenas dia 17 de julho, porque são transferências internacionais, só podem estrear lá contra o Botafogo no mês de julho. Boa sorte, Maurício, seja bem-vindo à Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos lá pro problema agora. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. Ele assumiu a culpa, né? Que o time foi mal, que ele foi responsável, que ele acabou fazendo uma escalação ali que não tem sentido algum. Colocou o Caio Paulista lá de ponta, dobrou o lateral, colocou o Mike da direita, o Marcos Rocha, o Piquerez. Então, assim, quantas vezes o Palmeiras jogou dessa forma e deu errado? O que eu queria falar é o seguinte: o Abel, ele tem totais méritos, tudo, tem muita competência. Só que o Abel, ele tem umas teimosias umas convicções que ele não larga. Ele não larga. E ele vira e mexe, ele vai aprontar essa daí. Por exemplo, a gente foi eliminado pelo Boca Juniors e em alguns outros jogos entramos desse jeito, perdemos. Já tiveram vários jogos que a gente entrou desse jeito. Aí no segundo tempo mudou o time, aí alguns a gente conseguiu virar o jogo, conseguiu buscar o resultado ou empatar. E teve a eliminação lá pro Boca que a gente acabou perdendo a vaga na final da Libertadores, que ele tentou jogar dessa forma. Ele poderia ter colocado o Henrique, poderia ter colocado o Luiz Guilherme, poderia ter colocado o Kevin, que eram os moleques que amassaram o Boca Juniors no segundo tempo, mas ele ficou lá, ele quis insistir de novo, não foi pra cima do Boca Juniors na Argentina, e aqui entrou com o mesmo time e a gente acabou tomando 1-0, empatamos, mas perdemos nos pênaltis. O Abel, ele precisa parar com improvisações no Palmeiras. E outra coisa, ele começa a dar alguns recados nítidos pra mim, pra vocês e pra todos. Vou dar um exemplo pra vocês. O John ontem tava no banco, certo? John, jogador do qual ele não quis liberar, não quis vender para o Bragantino, não quis emprestar para outro time, porque, segundo ele, vai ser um cara útil, quer utilizar o John no elenco. O John não entra em campo, não entrava em campo, acho que ele entrou esses dias, né, no jogo contra o Vasco, e ele não entrava em campo, sei lá, acho que 3 meses ou mais, 3 meses ou mais. Não tava jogando, certo? Aí ele tava no banco ontem. Por que você colocou o Gabriel Menino de meia? Assim, por quê? O Gabriel Menino não tá fazendo nem a dele. Não tem nem a dele. Então assim, você tem um cara de ofício no banco, e aí você vai e mete um cara que não é da posição, que é o Gabriel Menino, que é volante. O Gabriel nunca foi meia, gente. Nunca foi meia. Ele foi segundo volante ali. Até primeiro ele já jogou algumas vezes. Agora, meia? Não é a praia dele. Ah, mas eu quero jogar com o Gabriel Menino de meia porque eu não tenho outro. Não, tem outro, tá o John aqui. Ah, mas ele não serve. Então não serve, por que tá no banco? Se não serve, por que você não negociou? Por que ele tá fazendo lá no elenco? Tá ocupando? Tá ficando ali. Vai sair do time, não vai jogar com o Abel Ferreira. Não vai. Agora, por que não vendeu? Vai jogar quando esse jogador? Porque o Maurício tá chegando. Por que esse cara não entrou no jogo? A primeira pergunta, outra coisa. O Caio Paulista, que lá no Verdão sempre, nossa, ontem critiquei bastante ele, que a atuação dele foi horrível. Mas vamos lá. O Caio Paulista arrebentou no São Paulo jogando de ponta? Não foi de ponta. Foi lateral, foi ala.
no Fluminense também, jogou como atacante, depois o Fernando Diniz acabou recuando ele lá pra jogar de lateral. Pra mim é um jogador, nossa, com deficiências técnicas absurdas, mas o Abel bota fora de posição. Ah, mas jogou ele porque não tinha outro. Não, o Luiz estava no banco. O Luiz estava no banco ontem. Por que ele não pode jogar? Ah, mas o Júlio é uma fogueira. Oh, o Vitor Reis entrou no jogo ontem? Ah, uma necessidade. Entrou no jogo. O Vitor Reis teve que entrar, porque o Murilo saiu sentindo. Inclusive, não sabemos nem se vai pro jogo contra o Corinthians na segunda-feira. Podemos, segunda-feira, ter problemas pro clássico. Aníbal fora, o Rony tá fora e o Murilo saiu com dor. Então, se o Murilo não tiver condições de jogo, nossa zaga será Naves e Vitor Reis. Aí, será que é bom o Abel entrar com Naves e Vitor Reis ou é bom ele improvisar um lateral de zagueiro? A resposta é óbvia, né? Então, o Luiz poderia ter entrado no jogo ontem. É um jogador da posição, você já experimenta, vê como é que o jogador reage, como é que o jogador se sente. Você botar o Caio Paulista, cara. Quantas vezes ele já pegou o Marcos Rocha, botou de zagueiro? O Marcos Rocha é lateral. O Luiz Guilherme tava no Palmeiras, era meia, ele botava de ponta. Ponta. Dificilmente ele colocava o Luiz Guilherme como meia. Então assim, mas é legal porque o cara aprende a jogar em outras posições. Não, isso indiscutível. Só que o problema é você transformar ajuste ocasional numa solução. Então esse é o problema, é tirar jogadores da posição dele para você colocar, por exemplo, o Flaco Lopes ontem jogou fora da área e o Rony enfiado dentro da área, mas qual é o sentido disso? Olha o tamanho do Lopes, que é um cara que ganha todas as bolas pelo alto, e o Rony ficou lá dentro, o Lopes saindo da área para trabalhar o jogo. Não tem cabimento isso, tipo, ele tá sendo armador do time. Então, de verdade, são várias improvisações que o Abel já vem de um certo tempo fazendo, querendo mudar características dos jogadores. O jogador tem tal característica, ele vai melhor numa posição, ele vai quer colocar em outra. O cara não vai render o melhor dele. Não vai. E ainda vai estar prejudicando o atleta, porque, repito, ocasionalmente, gente, todo mundo faz improvisação. Eu vejo o Guardiola fazendo no City, mas não é toda hora. O Abel faz toda hora. Olha o time que ele entrou em campo ontem. Ontem a gente entrou com 3 volantes e 4 laterais, pessoal. Ele assumiu a responsabilidade, tudo, mas ele assumiu, mas assim, ele não vai mudar isso. Ele não vai, ele vai continuar fazendo porque ele sempre fez e vai continuar. Só que aí você está pegando os jogadores, tá dando vários recados. O John não serve pro Palmeiras, Abel. O recado que você tá mandando, Abel, que o John não serve. E muitos torcedores têm essa opinião. E eu acho que ele é um jogador que dificilmente vai virar no Palmeiras. Torço pra que sim, porque eu não torço contra o jogador. Faz um mínimo ajuste aqui, você vai lá, vou jogar com 4 no meio de campo, vou jogar com 3 volantes, vou jogar com o Zé Rafael, com o Aníbal, com o Gabriel Menino ali, vou colocar o John como meio e vou jogar no 4-4-2. O Lopes e o Rony. Podia perder o jogo, podia. Mas o time teria uma funcionalidade melhor. O Abel assumiu, gente, na coletiva. Eu não tô querendo saber mais com o Abel, não. Não, eu estou apenas comentando em cima das coisas que aconteceram e vem acontecendo. O Abel ama improvisações. Ele adora fazer isso. Só que quando ele faz isso, ele deixa de dar oportunidade para outros jogadores. O Fabinho tava no banco ontem. O Fabinho não é volante? O Fabinho é primeiro volante. Por que o Fabinho não poderia jogar? Vou jogar com 2 primeiros volantes. Vou jogar com o Aníbal, com o Fabinho. Vou jogar com o Zé Rafael. Vou botar o John, que é meia. John é meia. E vou jogar com o Lopes e o Rony lá na frente. Por que não? Tem mais lógica, tem mais coerência. Não tem improvisação. Mas o Abel gosta de fazer isso. Eu acho isso extremamente perigoso. Porque quando geralmente o Abel faz essas coisas, o time tem resultados ruins. Daqui a pouco tem mata-mata. Será que um dia ele vai tentar fazer isso? Já fez contra o Boca Juniors. Eu espero que não faça mais. A improvisação pode custar caro, tanto na questão de resultados, também como na questão de desempenho. E também você tira a oportunidade de outros atletas, como o próprio Luiz Guilherme, que saiu daqui, não teve sequência como meia, já foi vendido, tudo eu sei, mas porque ele preferia colocar em outra posição. Isso é o correto? Será que eu estou errado em questionar isso do Abel Ferreira? Não estou pedindo fora Abel, tá, gente? Antes que já alguém extremista venha com esse papo. Não. Mas ele tem que mudar algumas convicções dele, porque quando ele faz esse tipo de coisas, o prejuízo é muito grande. Pelo menos na minha opinião. Um abraço, galera. Tamo junto. Uma ótima quinta-feira pra você. E em breve tô de volta aí com mais infos. E tamo junto. É nóis.